Família é um projeto de Deus. Por que eu trouxe esse tema? Eu coloquei assim, ó. Um dia a casa cai. Pri, por que você colocou esse título? Eu quero que você pense na sua casa, na sua família, como uma construção, tá? Pare e pensa na sua casa, na sua família, como uma construção. Como tudo na nossa vida, a gente precisa entender que quando a gente se casa, quando a gente se coloca em união com uma pessoa, o que eu preciso pensar? Eu preciso pensar que eu vou construir aquele relacionamento com aquela pessoa. E vários são os nossos desafios, né? Assim, eu sei que são muitos os desafios. Mas se é uma construção, essa construção ela vai depender de quem? De mim. Da maneira que eu ajo, da maneira que eu me comporto. Quais são os materiais que são as bases? Quais são os alicerces que eu vou construir essa minha casa? Olha o que Jesus fala. 2 fundamentos. Ele fala que existem 2 tipos de fundamentos. Tá lá no livro de Mateus, no capítulo 7. Então, Mateus 7, a partir do versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Primeiro material da sua construção, da construção da sua casa, da sua família. Se você não quer que aconteça o que eu coloquei no título da live, ó, um dia a casa cai, primeiro material que você tem que colocar, qual que é? A rocha. É o primeiro, a base, é a base. A base da família, a base da construção de sua casa é a rocha. E aí ele fala no 26, fala assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Primeiro ponto então, primeiro alicerce é a rocha. Pri, o que é a rocha? A rocha é Cristo. A rocha é o Senhor. É o primeiro alicerce da sua casa, o Senhor. Pri, como é que eu vou construir essa casa? Primeira coisa que você tem que entender, qual é a visão de Deus para a família? Qual é a visão de Deus para sua casa? A visão de Deus para sua casa, para sua família, é uma visão de rocha mesmo, indivisível, inseparável. É um projeto de Deus que você e a sua casa tenham uma única visão. Você e sua casa, você e seu cônjuge andem em unidade. Unidade é como se você pegasse o suco de laranja. Você tem a laranja, espreme o suco, espreme, sai só o caldo. Imagina que eram várias laranjas. Você, seu cônjuge, seus filhos, aquele tanto de laranja. Você e sua casa. Espremeu a laranja e deu um suco. Tem como dividir aquele suco e voltar a ser cada uma única laranja? Não, Pri, não tem jeito. Isso é unidade. E no mundo onde as coisas estão tão descartáveis, onde infelizmente a gente vive uma era que todo mundo pensa assim: se não der certo, casei. Se não der certo, separa. Eu quero falar pra você, esse não é o projeto de Deus. Não é o projeto de Deus. Porque se o projeto de Deus é família, e família tem que andar numa única visão, uma visão de nunca se separar, uma visão de andar em unidade. Você tem que pensar o seguinte: mesmo você que já se divorciou, como foi o meu caso, me divorciei e me casei novamente. Mas eu quero que você pense o seguinte: daqui pra frente, Pri, eu já divorciei, não tem como voltar atrás. Se tiver como voltar atrás, você volte. Mas se você achar que vou buscar do Senhor a direção para reestabelecer, ok. Ou se você não divorciou, não divorcie. Busque no Senhor a solução. Mas vamos supor que seja o seu caso. Já divorciou, como o meu caso, não tem volta, eu já me casei novamente. O que eu tenho que pensar agora? O que eu tenho que pensar? Eu preciso pensar o seguinte: que eu tenho que ser um só com o meu cônjuge. Que a minha família tem que andar em unidade, como se fosse um só. Ah, não deu certo, separa. Ah, a gente não tem compatibilidade, separa. As pessoas colocaram como algo muito simples. Pode ter extremos? Pode. Eu não estou trabalhando com extremos, tá? Mas a sua visão tem que ser essa. Não tem como eu ter visão de que eu vou separar. Você não pode cogitar isso. Antes de fazer uma aliança com ele, eu fiz uma aliança com Deus. Eu preciso entender o seguinte: o divórcio não pode ser uma opção. Separar não pode nem ser um assunto na sua boca e na boca do seu cônjuge. Mesmo que você seja solteira agora, você já tem que buscar uma pessoa que, pra ele, assim, pra essa pessoa, assim, não tem a possibilidade de se a gente
quebrar esse contrato. Nós vamos nos desdobrar, nós dois vamos juntos. Lembra que eu falei que é uma construção? A família é uma construção. Nós dois vamos construir juntos essa família. Só que para isso a gente precisa aprender algumas coisas. E eu quero falar para vocês que entendem que hoje nós vivemos uma geração muito machucada, muito ferida, uma geração muitas vezes doente, em que vê a solução de tudo em simplesmente abandonar os seus projetos, abandonar a construção de suas casas inacabadas, diante do quê? Das tempestades, da chuva. A gente precisa aprender a curar as nossas dores e as nossas feridas. O primeiro remédio que eu quero trazer para você, para sua casa, para sua família é o quê? Aprender a amadurecer junto com a pessoa que você escolheu para viver com você. Pensa o seguinte, o que essa outra pessoa gosta? Como que eu vou caminhar com ela, estimular ela dentro do que ela gosta, para os dois crescerem? Então, por exemplo, não adianta só um das duas partes buscar crescer, como está na palavra, né? Devemos seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Um busca e o outro deixa o Senhor de lado. Um busca espiritualmente, o outro abandona o Senhor. Um quer conhecer e ter intimidade com o Senhor e o outro não quer. Um chama a presença de Deus para o seu lar, um pede perdão pelas suas falhas e o outro se fecha. Um reino dividido, ele vai ruir, ele vai cair. E aí você não quer. Então você precisa aprender o quê? Precisa estimular o outro a ter os comportamentos e os aprendizados que você vê que os dois juntos vão crescer. E quando um quer ficar para trás, não quer amadurecer, o que a gente faz? A gente começa a bolar estratégias, colocar o outro naqueles grupos que a gente sabe que ali ele cresce. Que são grupos, Provérbios fala, na multidão de conselheiros acha o quê? A sabedoria. Então você tem que andar com pessoas sábias, pessoas que têm casamentos abençoados, que têm uma visão de casamento na rocha. Antes de casar, para você que é solteiro, para você que divorciou, para você que quer casar novamente, você precisa olhar muito a seleção. Selecionar, analisando tudo isso antes. Para quê? Para não precisar de usar remédio na relação depois que casa. Então, isso que eu tô falando serve de remédio para você que tá às vezes com a sua casa abalada por causa das tempestades da vida, mas também serve para você como alicerce, para você que quer construir a sua casa, a sua família. E aí a gente vai falar do quê? Agora, a gente vai falar do amor e da submissão. Primeiro, submissão da mulher ao homem, isso é muito polêmico. Eu vou só trazer para vocês rapidamente. Efésios 5:21, depois você lê com mais calma. Onde fala, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E homem, amem as suas mulheres e deem a vida por elas. Ele está falando o seguinte, não está falando da mulher ser subjugada como é o significado pejorativo que o mundo deu para submissão, que a gente chama de sofisma. Por que é sofisma? Sofisma é eu pegar uma parte da verdade e distorcer para parecer que é a verdade, mas no fundo o intuito é engano. É o que o diabo fez com Jesus quando Jesus foi para o deserto. Distorceu a palavra de Deus. Isso é sofisma. Presta atenção, gente. Pensa comigo. O que é a submissão? Não é submissão onde o homem é superior à mulher. Não. O homem simplesmente ele vai à frente. Por que o homem vai à frente? Porque ele dá a vida por ela. Ele dá a vida pela sua mulher. A gente precisa voltar a buscar, a entender o significado das coisas. Não simplesmente o que a pessoa lhe fala. O que o mundo fala. Quando eu entendo essa relação, que o meu marido, ele deve dar a vida por mim. Quando o homem entende que ele, como cabeça da casa, ele dá a vida pela sua mulher. Não tem como essa mulher não querer se sujeitar no sentido de quê? De receber essa proteção. E os dois, quando caminham na mesma visão, o que acontece? Eles andam no mesmo propósito. Outro remédio ou alicerce que você pode para construir sua casa. Gente, alegria. Alegria. Desfrute. Resgata a alegria na sua casa. Se divirta. Separe um dia na semana para você se divertir com seu cônjuge, com seus filhos. Pra gente fechar. Porque a nossa casa não vai cair. Eu preciso criar patrimônio junto com o meu cônjuge. Você precisa criar patrimônio junto com a pessoa que você pretende casar. Por quê? Porque quando você tem patrimônio, quando você tem os projetos, as finanças juntos, quantas pessoas não têm projetos juntos? Quantas pessoas não administram, quantos casais não administram as finanças juntos? Você tem que entender que você e sua esposa, na mesma visão, administrando juntos, vocês vão aumentar o patrimônio de vocês mais rápido. Eu entendo que a lei dá
semeadura e da colheita. Eu vou plantar junto com o meu cônjuge. O que dá mais resultado? Você plantar sozinho ou você arrumar alguém para plantar junto com você? É isso que é essa visão que o casal tem que ter, a família tem que ter juntas. E aí quando você tem condições, quando você tem uma família próspera, o que acontece? Pronto, o problema de financeiro já não é mais problema, deixou de ser. Mas agora coloca uma ação prática, uma atitude que você vai ter a partir de agora para mudar a realidade, para a construção dessa casa. Não abra mão de construir uma casa forte. Não abra mão que você e a sua casa servirão ao Senhor e com muita alegria, tá bom? Gente, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!